Muito bem-vindos, eu sou Eugênia Guiar e está no ar o episódio 469 do podcast Mais Mulher. E o tema desse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, promoção de saúde, e para isso a gente convidou ela, Graziele Manzi. Gratidão pela presença, lindeza. Eu que agradeço. Ela que é mulher, mãe, advogada, ela vai contar um pouquinho dessa jornada pra gente, né? Então, conta pra gente, Grazi, assim, um pouquinho da sua jornada profissional, né? A sua formação, as suas especializações. Bom, eu me formei em Direito, né? Sempre quis trabalhar com as causas humanitárias. Estou um pouquinho rouca, até me desculpa, mas em relação ao direito, quando eu percebi que eu estava naquele mundo ali, a intenção sempre foi cuidar de crianças e mulheres. E aí lá dentro da universidade eu fui tomando outros caminhos, e quando eu vi eu estava sendo uma concurseira, porque eu queria mesmo, era concurso público. Passei, trabalho na Secretaria da Economia e pensei que lá eu não pudesse ajudar, mas lá tem um curso de disseminadores de educação fiscal. E esse curso, ele mostra que um dos pilares do tributo, no caso, é a cidadania, a dignidade da pessoa humana. E é justamente a atuação do povo, a atuação da sociedade, que faz com que destine esses tributos, né, de formas corretas. E aí, nesse inteirinho, eu fui fazer esse curso e fui vendo que eu podia ajudar de alguma forma por ali, principalmente na área da saúde. Mas o principal para mim nunca foi ser advogada ou ter especializações, né? Eu fiz especialização em direito constitucional, administrativo, para eu abranger os direitos humanos, né? Abranger as mulheres, tenho verdadeira paixão pelos indígenas, então eu achei que ali eu conseguiria abarcar tudo. E fiz direito do trabalho e processo do trabalho, porque eu acho que o trabalho, o mercado de trabalho para a mulher é muito desafiador. Então eu achei que naquela vertente eu poderia ajudar também. Só que aí, nesse inteirinho, eu descobri que na verdade eu tinha que parar tudo porque eu queria ser mãe. E eu descobri que eu queria ser mãe ainda na adolescência, porque eu fui prestar vestibular e aí eu prestei a primeira vez para engenharia, medicina, odonto, psicologia e direito. Uau, várias áreas. Ou seja, eu não sabia, né, exatamente o que eu queria ali na adolescência. Acho que é o comum da maioria dos jovens. Sim. E aí, claro que eu não passei, graças a Deus, e fui pro cursinho. E no cursinho o diretor foi muito sensato. Ele me sentou e falou: minha filha, a gente tem que decidir pelo menos a área, né? Biológicas, exatas, humanas. Aí eu falei: fui pensando, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos para a sua infância. Lembra na sua infância o que você gostava de brincar. E aí você vai me falando e depois eu vou saber o que é que você queria. Eu falei: olha, eu brinquei de boneca até os 15 anos. Ele: olha, 15 anos no dia de hoje. Eu falei: exatamente. Ele: o que você fazia com as bonecas? Eu falei: eu era mãe. Aí ele falou: mas você fazia escolinha? Não, eu cuidava mesmo. Eu era a mãe. E aí ali eu entendi que na verdade eu sempre quis ser mãe. E eu peguei e falei: só que eu não quero ser uma mãe que o meu filho não tenha orgulho de mim, né? A minha mãe, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite para me manter. Minha mãe é uma guerreira, eu tenho exemplo dentro de casa, minha avó. Então eu queria também fazer isso. Aí eu decidi estudar por isso, mas sempre com o objetivo de ter uma profissão que eu auxiliasse mulheres e crianças e que dessa forma o meu filho também pudesse se orgulhar de mim, né? Porque o meu dom realmente é o da justiça, é o da fala, eu tenho facilidade de comunicação. Só que, como eu parei de estudar para vir a maternidade, quando a maternidade chegou, eu verdadeiramente acredito que a gente não tem que terceirizar a maternidade. É óbvio que tem hora que precisa de uma ajuda, de uma rede de apoio, mas eu acredito que hoje a família está muito desestruturada, disfuncional, até por falta mesmo dessa mãe, né, desse olhar atencioso, dessa escuta acolhedora. Talvez você não tenha muito tempo, mas o tempo que você tem que ser de qualidade. E eu me propus a fazer isso. Então, eu já era concursada, eu parei de estudar para outros concursos, trabalhava no meu concurso, pedi redução de carga horária e ficava com meu filho bastante tempo. E o outro tempo que eu não estava com ele, ele estava na escola.
E isso foi fantástico, porque eu tenho lindas memórias afetivas e tenho certeza que ele também. E aí, certa vez, ele começou a passar mal. Quando você foi falando, assim, né, um pouco da sua jornada profissional, você falou dessa questão do direito, da dignidade da pessoa humana. Me veio muito, assim, a presença do direitos humanos, né? Então, assim, você sempre trazendo essa questão. E agora, conta pra gente, que eu acho que é um pouco do que você ia entrar, né? Então, você trouxe pra gente toda essa jornada aí com o serviço público, com o direito, né? Onde que esse caminho, que abriu esse novo caminho, assim, para você trabalhar também com essa questão da saúde, se preocupar com essa questão da promoção de saúde, da prevenção, do diagnóstico precoce de um câncer infantil. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que esse caminho se abriu. Tá. O meu filho, né, veio saudável, eu tive uma gestação incrível, sem nenhum problema, nenhuma intercorrência. E eu percebi que era muito importante o pré-natal, era muito importante depois que ele nasceu, levar no calendário certinho, né? Você é mãe também, você sabe que tem lá aquele calendário que você tem que voltar aos retornos e qual especialidade procurar em qual época, e eu fazia tudo certo. E comecei a perceber a importância disso, porque na minha época não tinha isso quando eu era criança, não era tão forte. Então eu comecei a difundir isso mais entre os grupos de mães, passei a pertencer a vários grupos de mães. Ainda na gestação? Sim, era grupo da hidroginástica, grupo das futuras mamães, depois as mamães de primeira viagem, depois as mamães da natação, depois as mamães da escola, sempre envolta em mães, né? E a gente sempre debatendo isso e trocando figurinhas. E aí eu percebi que deu um certo tempo, meu filho começou com tinha um nódulozinho aqui assim, como se fosse uma íngua. E aquilo me incomodava, ele tinha 1 ano e pouquinho e ele ficava febril. Levei no médico várias vezes e troquei de médico para confirmar. E eles falavam que não era nada, que era realmente assim, quando a gente tem uma infecção no corpo, geralmente nasce as ínguas, ou aqui na região do pescoço, ou da axilas, ou inguinal, que é aqui na virilha. E aí, só que não passava. E aí eu, com essa busca, eu fui ficando mais atenta, não sabia o que poderia ser, mas eu sabia que eu já tinha tido íngua, então eu falei, tá normal. Sim. Só que começou a vir um mau humor e o estado febril. E aí eu comecei a voltar fora daqueles retornos, né, que já estavam agendados, eu comecei a voltar. E eles falavam, olha, tá nascendo um dentinho. O dentinho, né, com 1 ano e pouquinho, ele deixa a criança mais estressada mesmo e dá uma febrezinha, vai passar. Depois, quando ele já estava ali com 1 ano, 2 anos e pouco, aí eu comecei de novo a perceber uma alteração no humor, mas agora com falta de apetite. Aí eu voltei no médico novamente. E aí ele falou que eram os dentes chatos. Os dentes chatos realmente ocasionam isso. Tava tudo tranquilo. Viajamos para a praia no começo do ano, foi incrível. Voltamos novamente 6 meses depois. E como ele já era acostumado com aquela praia, e ele brincava e andava e corria e entrava no mar sozinho, sem segurar na minha mão, naquela viagem ele ficou desequilibrado. E eu achei aquilo estranho. Então ali começou a minha atenção. Sim. Aí, naquele dia, chegou um casal com uma criança e a criança tinha uma virose. Ela veio vomitando e com diarreia dentro do voo. E naquela noite, meu filho começou com vômito. E eu achei estranho porque ele vomitava a jato. Eu não conhecia essa palavra, então eu falava que ele vomitava muito, ele vomitava longe. Mas hoje eu sei que o nome disso é vômito a jato. Aí eu liguei pro médico aqui em Goiânia, eu tava na Bahia, liguei pro médico em Goiânia. Eu falei, ó, doutor, tá acontecendo assim, assim. Ele falou, tá com virose, vou passar um remedinho pra flora intestinal, pro vômito. 5 dias ele vai estar bom. Passou 5 dias, ele não estava bom. E aqueles vômitos em jato, eles estavam me desorientando. E eu acho que eu fui ficando tão nervosa que eu comecei a ter diarreia. Então eu liguei pro médico de novo. Falei, ó, ele continua com vômito e agora eu tô com diarreia. Aí ele falou, não, isso aí é porque vocês estão na Bahia e a própria água daí já faz uma diferença no corpo. Vocês devem ter pego infecção intestinal. Segue com a medicação, daqui 5 dias ele tá bom. Passou os 5 dias, ele não estava bom, a gente retornou para Goiânia. Aí começou minha busca nos médicos, levei lá pessoalmente. Era esse o diagnóstico mesmo, mas ele estava com sinusite também. Fui para... Não, era sempre exame clínico. Tinha na época 2 anos e meio,
era só exame clínico, apalpava, olhava e vambora. Aí eu comecei a levar na otorrina, para ele poder olhar as vias aéreas por conta da sinusite. Lá fazia os exames, passava antibiótico. Aí eu vi que estava tomando muito antibiótico, eu passei no homeopata. Aí não adiantou. Aí, por fim, eu percebi que tinha um mês cravado que o meu filho estava vomitando todos os dias, sem cessar um dia. Aí eu voltei na médica, eu falei, olha, eu preciso de um médico, porque eu preciso descobrir o que o meu filho tem. Ela falou, mas eu sou médica. Eu falei, mas a gente não está descobrindo. Qual médico que você quer? Qual especialista? Eu falei, eu não sei. Mas eu acho que se ele tá com vômito, era bom a gente ir numa gastro, né? Um gastropediatra. Ela me indicou e disse que era melhor e era particular. Isso eu já usava. Meu plano de saúde do estado, que é o EPASGO, a minha Unimed. E eu já estava pagando particular. A gastro olhou, me deu uma atenção, disse que era um refluxo oculto, passou uma medicação. Refluxo oculto. Refluxo oculto. Passou 2 dias, não melhorava. Aí eu voltei várias vezes nela. Resumindo, eu voltei em todos os médicos que eu já tinha ido, ainda procurei outros. Passei aí em psicólogos, pedi ajuda de psicólogo, passei aí na escola e passei aí na igreja. Porque eu falei, alguma coisa me tem, alguém tem que me ajudar. Porque, no fim, no frigir dos ovos, eu descobri que ele tinha 2 problemas, que foi unânime. Apesar de cada um contar uma coisa, virose, refluxo oculto, sinusite, mas todos falaram a mesma coisa, depois de tantos retornos. Mãe, ele tem 2 problemas, uma virose persistente e uma mãe ansiosa que devia estar procurando um psicólogo, porque está inventando doença para o filho. E aquilo me chateava tanto, e eu tinha tanta noção que não era, eu até sou ansiosa, mas que não era a minha ansiedade. E por sorte, eu acredito muito na saúde mental, no profissional da saúde mental. E eu sempre busquei isso, até para eu conhecer, né? E eu faço terapia com psicólogo, psicoterapia desde os 19. Então eu sou uma mulher analisada. E aí o que acontece? Isso, eles falavam e entravam no ouvido e saíam no outro. Porque eu falava, não é isso. Lógico, marcava uma terapia de como é que fala quando é mais de uma vez na semana? Eu marcava uma terapia a mais ali, uma sessão a mais, para ir trabalhar isso. Eu falava, olha, se o problema tá em mim, se é uma ansiedade minha filha, vamos me curar aqui, que eu tenho filho para cuidar, entendeu? Sim. E não, Graziele, não tem nada a ver. E aí assim eu fui indo. Aí eu comecei a ir, minha filha, em padre, que eu ia na missa todo domingo, eu passei na casa do padre. Aí o povo falava pra mim que não, que eu tinha que ungir ele, era lá na igreja evangélica, porque um pastor veio de Israel e tinha um olhinho, e eu fui, melecar esse menino tudo, não. Aí minha mãe falou assim que no meu caso, quando eu era pequena, a gente resolvia era com benzer. A gente tem que benzer de espinhela caída. Eu falei, por isso não, vamos chamar, vai achar lá a senhora. Achar uma... Por fim, fui parar no centro espírita. Aí ele tomou os passes dele, aconteceram coisas lindas lá, assim, dele sair dando passe nas pessoas, ele passou a fazer parte do coral. E muita gente me recriminava de estar levando, né? E eu fui parar num médico. E nesse dia, estava agendado 4 horas da tarde, o médico me atendeu 9. E o meu filho tinha vindo da escola e já tinha quase 2 meses vomitando todos os dias. E ele estava inquieto e ele pedia para ir embora. E o médico não olhou nele, não pegou nele. Ele prescreveu lá um remédio para dormir. E o meu filho já estava começando a ficar sonolento durante o dia, e ele não era sonolento. E à noite ele estava ruim, batendo a mão na hora de dormir. E aí eu falei, gente, mas como que você vai passar um remédio para ele dormir se ele já está sonolento? E a sonolência é um dos sintomas, né? E aí ele falava assim, não, ele é inquieto, ele precisa ficar mais calmo. Aí eu comecei a chorar. E aí ele falou assim, o que está acontecendo? Aí eu contei toda essa trajetória, contei o diagnóstico unânime da minha ansiedade, contei também a questão de todos os locais que eu fui em busca de ajuda, além dos médicos, os psicólogos e os profissionais, os líderes religiosos. E quando eu falei do centro espírita, ele falou assim, você levou ele no centro espírita? Eu falei, levei, não, mas era kardecista, né? Eu falei, vai que ele pensa que eu estou levando ele num terreiro, e se tivesse também, né? Eu acho que não tem nada, mas eu falei, levei. Aí ele falou, você pensa que é kardecista? É só um passinho que eles estão dando lá num salão. Só que eu já fui espírita, eu ficava lá atrás, eu sei o que acontece lá atrás.
E aí, o seu filho não tem a mediunidade fechada, você está vibrando baixo, a gente está vendo que você e seu marido estão desorientados, vocês foram para casa, os espíritos obsessores te seguiram. E o que está acontecendo? À noite os espíritos estão transando com você e ele está percebendo tudo. Aí eu falei, o médico te falou isso? Aham. Aí eu falei, olha, posso fazer uma oração? Você aceita Jesus? Eu falei, vai curar meu filho? Ele falou, vai. Eu falei, pode fazer. Minha filha fez a oração, tacou a mão na minha testa e falou, sai. Uma árvore mexeu lá e a gente saiu e foi embora. E nada do menino melhorar. Internamos. Aí não deu em nada no exame, e aí fez exames. Finalmente fez exames. Vamos embora. Começou de novo, aí eu comecei a perceber que ele estava andando diferente. E eu falava, essa criança está andando diferente. Só que todo mundo, inclusive nós da família lá, além de mim, né? Ninguém acreditava que ele estava andando diferente. Eu dava banho nele, eu media a perninha dele e nada. Aí eu comecei a questionar com o médico. Aí ele falou que era coisa da minha cabeça. Aí numa outra internação, eu peguei e mostrei para a médica. E a médica falou assim, olha, isso aí tem 2 meses que ele não come direito, tem 2 meses que ele tá vomitando, ele tá fraco. É por isso que você tá achando que ele tá andando diferente, por isso que você tá falando que ele tá mais cansado. Mas eu falei, ele fala que ele é o guitarrista do AC/DC. E ele só anda com uma guitarra, só andava com a guitarra, e ele ficava tocando o AC/DC e tudo dele era de rock. O aniversário dele de 2 anos, eu falei assim, o que você quer de aniversário? Qual festinha? Qual tema? Mamãe, eu quero festa do AC/DC. Aí eu falei, como é que faz festa do AC/DC, menina? Ele falou, mamãe, só tem guitarra e bateria. Aí eu fiz a festa do AC/DC. E ele passava o dia lá em casa, tem um palco montado, e ele tocava AC/DC o dia inteiro. E ele não tocava mais. E quando ele levantava, que ele ficava assistindo desenho, ele pegava a guitarrinha, antes dele fazer o passinho do Angus Young lá, que ele imitava igual, ele falava assim, mamãe, eu tô tão cansada, eu vou descansar um pouquinho. Aí ele deitava de novo, eu chorava, eu falava, gente, como é que uma criança de 2 anos e 8 meses tá o dia inteiro assistindo televisão, quando levanta pra brincar de um trem que eu sei que ele gosta, que é a paixão da vida dele, ele não chega daqui em você e fala que tá cansado, que tem que deitar um pouquinho. Aí eu comecei a questionar novamente. Aí falaram que não, que eu estava com mania de doença e estava inventando doença pro meu filho. Grazi, uau, assim, você vai contando tudo isso, vai me dando, assim, uma angústia aqui, né? Porque desde o início você tinha uma intuição muito forte de que alguma coisa não estava certa. E tudo que você buscava te fazia acreditar o contrário, né? É o que a gente sempre vê, né? Tipo assim, você tá louca, né? Isso é coisa da sua cabeça. A palavra é essa. Eu me apresento como advogada mesmo hoje, sendo servidora pública, com a minha OAB licenciada. Mas eu faço questão, advogada. Então eu sou a mãe ansiosa. Quando eu tive contato com outras mães, e eu fui para um hospital primeiro particular, que era o Sírio-Libanês em São Paulo, depois eu fui para o SUS, que é o GRAAC, que é onde a filha do Thiago Leifert está tratando, mas que é um hospital de excelência infantil. Lá em São Paulo também. Em São Paulo também. Quando eu cheguei lá é SUS. Só 10% era plano de saúde. Então, você divide o quarto, independente se você é SUS ou se é plano de saúde, você divide com quem está lá. E aí eu pude ouvir outras mulheres e elas falavam assim, os filhos passaram pelas mesmas coisas, elas passaram pelo que eu passei, com a diferença que elas eram chamadas de loucas, histéricas, neuróticas, né? Quando você falou louca, era uma coisa muito forte. Tanto que hoje eu vi que eu sou ansiosa, me dá até é como se falasse, você é louca, entendeu? Sim. E aí, nessa história toda lá, eu peguei, um dia eu vi ele andando assim. Sabe quando? Porque a gente anda assim. Ele começou a andar assim. Mas foi só um dia. Mas eu não sabia o que era aquilo. Hoje eu sei que isso é andar em marcha. E quando chega num estágio desse, é porque o neurológico já está todo comprometido, né? Tinha que ter visto antes. Mas ainda não tinha só isso, né? Ele começou a jogar os brinquedos. Ele era uma criança calma. E ele não sentia dor? Não tinha nada, dor? Nada. Hoje, pensando, a gente conversando, né? Eu e o pai dele, no finzinho para fazer um cocô, alguma coisa, ele estava precisando de ajuda, mas a gente, como ele era muito pequenininho, a gente achava que ele estava com medo do vaso, porque ele estava aprendendo a desfraldar, mas não era, tinha um nódulo na lombar. Mas aí o que aconteceu? A gente foi atrás de mais vezes, mais coisas, e aí ele começou a jogar brinquedo. Quando ele viu que ele não estava mais conseguindo fazer o show dele, ele a pegou como dinossauros.
Então ele começou, só que os dinossauros não se matavam. Eles tinham grandes batalhas em família e todo mundo virava família. Ele amava a família. E aí, com essa história dos dinossauros, ele brincando, ele jogava o dinossauro do nada, mas ele estava calminho assistindo televisão, eu lavando vasilha. Ele segurava na mão, olhava para a mão com uma cara de horror e falava assim: mamãe, minha mão tá cheia, e passava na minha perna. E eu olhava e falava assim: gente, ele não sabe o que é cheia, né? Porque não tem nada na mão dele, deve estar suja. Aí eu lavava e falava: melhorou? Eu ficava meio assim, melhorou. Daqui a pouco ele vinha de novo. Então eu voltei no médico para contar: ó, tá acontecendo alguma coisa nessa mão aí, porque tá acontecendo assim. Mas é isso que você falou, já era um comprometimento neurológico, Sim. Né? Essa distorção da percepção, assim, do próprio corpo. Hoje a gente entende que ele devia estar ou com a mão formigando ou com a mão dormente. Mas como é que uma criança de 2 anos e 8 meses explica isso pra mãe? Tá cheia, realmente, dá uma sensação que inchou, né? Mas como que eu ia pensar uma coisa dessa? Sim. Aí eu comecei a achar que o pai dele é dentista e lava muito as mãos. E o pai dele é referência pra ele. Então eu achei que ele estava com mania de ficar lavando a mão. E aí eu fui na escola perguntar se estava trabalhando higiene das mãos. Falaram que não. E todo mundo estava já ficando bravo com ele por conta desse negócio dele jogar brinquedo. E eu não. Eu falava assim: não é. Eu via que não era birra. Aí na escola eu preocupei, eu falei: olha, tá acontecendo assim, eu gostaria que vocês acompanhassem, porque eu não gostaria que ele ficasse de castigo, fosse chamado a atenção, eu gostaria de saber se tá acontecendo isso aqui, porque tem alguma coisa errada acontecendo. Mas lá eu era a mãe coruja, a mãe que não quer desgrudar do filho porque é o primeiro ano na escola, a mãe que foi mãe velha. Sim, né? E eu percebo que você foi muito julgada, né, em todo o processo. Muito. Mas, Grazi, assim, você acha que tudo isso que você passou de forma tão intensa, né, e a sua conexão muito forte com o seu filho, foi essencial para que você desenvolva o trabalho que você desenvolve hoje? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho que você desenvolve hoje, né, com esse diagnóstico precoce, do que observar, de como prevenir e olhando para essa trajetória sua, né, assim, você acha que isso foi decisivo para que você tivesse a expertise que você tem hoje, assim, do que você vai falar pra gente? Olha, me falaram uma vez que quando o discípulo está pronto, o mestre se levanta. Todo mundo pensa que os pais são os mestres, né? Não. A evolução humana, ela é uma via de mão dupla. É uma troca. A gente aprende com os filhos também. Eu aprendi muito com meu filho. Eu entendi que o mestre era ele. Entendeu? Eu era discípula. Ele me ensinou muito. Então eu vou te responder com palavras que ele me falava. Primeira coisa que ele me falou: ele caiu na escola 2 vezes. Eu busquei a escola várias vezes, até por conta da falta de apetite, e lá não, ele comia lá. E lá eles falavam que ele comia tudo, e lá em casa ele não comia. E eu consegui descobrir por meio dele que ele não comia. Aí ele caiu, é outro sintoma. Como caiu? Ninguém sabe. Não, sentado caiu, quebrou o dente. Ué, mas como sentado? Então tá sentado no alto? Não, mamãe não foi. Tava molhado e eu escorreguei. Mamãe não foi, eu tava em pé e de repente eu caí. Então, aí eu falava: mas como que alguém cai de repente? Mas eu não pensei no desequilíbrio, que é outro sintoma. Então um dia ele virou pra mim, a gente tava dormindo, eu já tava nessa época deitada com ele, dormindo com ele. E ele batia as mãos, e aí eu acendi a luz, e ele falou assim: mamãe, eu falei: que foi, filho? Mamãe, eu tô com muito medo. Por favor, me salve, eu quero voltar pra dentro da sua barriga. Aí ele abriu minha camisola e entrou pra dentro de mim. Ali eu vi o tamanho da aflição dele, o tamanho do terror, e o quão inteligente ele era. Com 2 anos e 8 meses, pedir uma coisa dessa, pedir pra entrar pra dentro de mim. Você que é terapeuta, você sabe quanto envolve isso aí e o quanto eu precisava ser forte, eu preciso ser forte, sabe por quê? Porque eu sou o portal que ele veio pro mundo, foi por isso que ele veio, porque ele veio através de mim, ele me escolheu. Eu não tenho outra opção a não ser forte e cuidar dele. E para eu cuidar dele hoje, graças a Deus, ele não tem mais dores, ele não tem mais sofrimento.
infelizmente, eu não posso ter aquele prazer de dar o banho, de dar uma comida, de pentear um cabelo, que eu amava, nunca reclamei. Eu não posso ir numa natação. O cuidar, né? Sempre foi muito forte. Mas quando eu cuido de outra criança, quando eu recebo aquele olhar e aquele sorriso, eu não acho que eu estou cuidando do meu filho e eu não acho que aquele menino vai ser meu filho. Mas eu tenho o mesmo prazer que eu sentia quando eu fazia por ele. E eu não tenho dúvidas nenhuma que o caminho, assim, o percurso é o que vale nessa vida. E que nesse percurso, nesse caminhar, se a gente seguir o ensinamento de Jesus, a gente vai estar mais próximo de Deus, e Deus é amor. Então, quando eu faço as coisas e eu faço de bom coração e eu faço com muito amor, esse amor volta para mim em forma de cura. Mas esse amor chega até ele também, porque os laços entre mães e filhos, eles não se rompem. O meu filho, assim, o nome que se dá para o que ele passou é morte. É um estágio da vida. Mas ele não morreu. O que morreu foi o sofrimento dele. Ele continua vivo. E eu tenho tanta certeza disso, porque eu não posso ver ele, eu não posso tocar nele, mas eu posso sentir ele. E tem mais uma coisa. Na tentativa de explicar onde ele está hoje, né, as pessoas... É engraçado que as pessoas não passaram por isso, elas não foram lá, né, não estão lá. As pessoas não perderam filho, mas todo mundo tem um conselho para dar. E aí, no início do luto, isso é muito difícil. Mas as pessoas que eram católicas, queridas, que me amam, então eu sei que estava tentando fazer da melhor forma para me acalentar. Falava assim, minha filha, foi melhor assim, palavras horríveis, né? Deus sabe o que faz. E outra coisa, ele está bem. Agora ele está lá no céu. E é um jardim lindo. E tem uma lagoa. E Jesus está sentado numa pedra. E ele está brincando com as outras crianças. Está ouvindo histórias. E sua avó, sua tia, que já morreu, ela está cuidando dele. É gostoso de imaginar, mas eu queria ele comigo. Mas tudo bem. Graças a Deus está assim. Isso eu concordo. Ele parou de sofrer. Aí os evangélicos. Eu tenho muito parente evangélico. E eu passei aí nos cultos também, sabe? Eu aprendi muito com eles. Eles falam assim, seu filho está dormindo. É o sono dos justos. Ele está dormindo e o dia que Jesus voltar, ele vai vir junto. E aí, se você tiver feito tudo certo por aqui, né? Você vai ter o direito de ir. E você vai dormir também. Quando você vai me falando tudo isso, assim, me vem muito essa coisa de tudo que você passou, né? Assim, de cada pessoa te falando uma coisa e que você foi comprovando que não fazia muito sentido pra você. Você acha que te conectou com, verdadeiramente, assim, com a sua... Te fez acreditar, né? Assim, no seu coração, na sua intuição, no seu acesso. Você acha que tudo isso fortaleceu, assim, essa coisa de você sentir o que é e confiar nisso, acreditar nisso, né? Você acha que te trouxe um centramento mais forte diante de tudo isso que aconteceu? Falta para eu concluir isso que você me perguntou e que você voltou a perguntar. Então, os evangélicos falavam que ele estava dormindo. E os espíritas, que eu passei a ter muito contato agora, eles falam que o meu filho primeiro estava num hospital recebendo um tratamento até para curar o perispírito dele por conta do câncer. E que depois, naquela época falavam que depois, e hoje fala que já está acontecendo. Ele está trabalhando, ele está numa colônia de criança, ele vai evoluir e ele vai trabalhar, porque ele é um espírito evoluído, até pelas coisas que ele falava. Quando eu paro para pensar, eu não sei o que é a verdade, eu não sei qual é a minha verdade. Então eu preciso saber. Então eu passei a refletir. Falei, pera lá, se ele está brincando, se ele está sendo cuidado pela minha avó, brincar, ser cuidado é um verbo é ação. Se ele está dormindo, se ele vai voltar e depois ele vai dormir de novo, é ação. Se ele está sendo tratado, se ele vai trabalhar, se ele está estudando para trabalhar, é ação. Então esse menino pode estar em qualquer desses céus que as pessoas acreditam, mas ele está vivo. E se ele está vivo, vai ter reencontro. E é esse reencontro que é a minha força. Porque é a esperança, é a fé e é o amor. Porque eu não tenho dúvidas também que tudo que eu faço aqui faz bem pra mim. Mas eu tenho certeza que chega pra ele. Porque, igual eu falei, a nossa conexão não foi quebrada. Eu não posso ir lá dar um beijo nele. Mas se eu cuido de uma criança, se eu salvo uma criança, se eu dou um sorriso sincero pra aquela criança, eu imagino que tudo é energia. E essa energia sobe. E lá...
quando chegar nele, ele vai sentir aquela quenturinha, porque luz, né? Luz aquece. E quando aquele aquecimento chegar, ele fala, minha mãe fez. Minha mãe gata. Minha mamãe gata chegou. Outra coisa também. Eu, pra conseguir tudo isso, eu tenho tentado me melhorar. Tentado não, estou me melhorando, porque quem tenta não consegue, e eu consigo. Então, eu me melhoro a cada dia. E eu tento em todas as áreas. Então, mentalmente, estou lá fazendo mindfulness, estou fazendo yoga, estou lendo livros, estou assistindo filmes edificantes, às vezes uns bobos para eu poder também descontrair. Eu vou no espiritual, faço meus cursos de espiritualidade, tento conhecer as outras religiões, porque uma coisa muito feia é você estar dentro de um hospital oncológico, sabendo que o seu filho pode morrer. E as pessoas, com toda bom coração e boa ação do mundo, ir lá visitar, mas querer te converter para a crença delas. Quando, na maioria das vezes, aproveita as mães... um momento de fragilidade para... Eu entendi. Na maioria das vezes, as mães, elas estão querendo ver nada de Deus. Porque Deus deixou acontecer com o filho delas. Então, elas estão praguejando Deus. Eu acho que ali não é o momento de tentar converter para alguma crença. Talvez é melhor nem usar a palavra. Não é negar a Deus, mas é não usar a palavra. Então a pessoa tem que ter essa sensibilidade, que só tem quem está lá dentro, e hoje eu tenho. Então eu procuro conhecer todas as religiões, não julgar nenhuma, e esquecer da minha crença e aprender a crença alheia. Quando eu estou conversando com você, eu logo capto qual que é a sua crença, e a gente segue. Porque você não tem que acreditar no que eu acredito, e vice-versa. Mas... aí o que acontece? Trabalho meu espiritual assim, mas verdadeiramente encontro Deus na natureza e nas crianças. Então eu sempre estou rodeada de criança, não criança doente, criança, e sempre estou rodeada de natureza, sempre estou em programas com a natureza. Quando não tem jeito, eu arranco o sapato e vou procurar uma graminha para eu pisar. E mental, físico, né? E psicológico, emocional. Estou ali fazendo terapia, não abro mão da minha terapia, não tenho vergonha de falar que eu vou no psiquiatra, tomei remédio, parei de usar, já tive que voltar. Quando necessário, é necessário. Quem passa pelo que eu passei não é fácil, eu preciso de ajuda. Porque se eu quero ajudar a curar pessoas, eu tenho que estar curada. Porque pessoas doentes adoecem pessoas, eu não quero adoecer ninguém. Então eu faço esse trabalho e vou aprendendo as práticas integrativas, né? Nas terapias integrativas. Então faço constelação familiar, faço TRE, né? A terapia de redução do estresse, corporal. E fisicamente, além de eu manter sempre o check-up em dia, eu faço dança, porque é o que me dá prazer. Então nossa, eu vivo movimentando. Que maravilha, vocês escutaram, né, gente? Vocês escutaram toda a história desafiadora dessa mulher, né? Tudo que ela traz, assim, de tudo que ela enfrentou, passou e enfrenta. E o caminho, né, que ela encontrou para se manter forte e manter essa mulher linda aqui, né? Linda e forte que a gente tá vendo, assim, através desse cuidado pessoal, né? Com a espiritualidade, com o físico, com o emocional, com o mental. Tem que cuidar de tudo. Sim. Não pode deixar uma aresta, você tem que aparar tudo. Sim. E conta um pouquinho pra gente, assim, desse trabalho que você desenvolve hoje, né? Com a promoção de informação, sim, de práticas para trazer essa prevenção, né? Esse diagnóstico precoce para que as pessoas não passem pelo que você passou, sim, né? Dessa agonia incessante durante tanto tempo de não saber o que está acontecendo. Ainda quando eu estava no hospital, eu percebia, principalmente pelo relato das outras mães, do tanto que era difícil você não ter um conhecimento intelectual, você não ter tido uma oportunidade de aprender a ler e escrever, porque lá tinha mãe de todo jeito, e passar por uma coisa dessa, porque eu tendo todas as oportunidades que eu tive na vida, foi difícil, eu não entendia metade do que eles falavam ali no medo, na correria. Então eu falei, eu vou ser voz. Depois eu descobri que existia uma assistência social, eu não precisei da assistência social lá, mas eu tive uma rede de apoio incrível. E pra você ter uma ideia, eu aluguei um apartamento mobiliado, tinha tudo. E aí eu falei, não preciso de ajuda. Só que quando eu cheguei lá não tinha lençol, não tinha talher, não tinha pano de chão para limpar. Eu ganhei tudo, foi tudo doação. Eu falei, eu vou fazer essa ponte. Só que aí eu percebi que eles precisavam de mais. Precisavam de, às vezes, uma ajuda jurídica. E eu posso fazer isso, minha licença está licenciada em OAB, mas eu posso voltar ela, mas eu também tenho os amigos, eu tenho rede de amigos, eu posso usar minha rede de apoio. Eu também percebi que o apoio psicológico é muito importante e às vezes a gente não confia
porque a gente está lá dentro do hospital. Então, eu sempre tive contato com psicólogos, eu passei a trazer eles. Isso foi criando um grupo, uma rede, uma grande família, que o Paulo Sérgio Júnior amava. Então, é uma família fraterna. Essa família fraterna, ela segue comigo, e tudo que eu fico sabendo que as pessoas estão precisando, eu conecto com eles me ajudam e eu ajudo as pessoas. Então eu comecei a comemorar o aniversário do Paulo Sérgio Júnior todo ano. Eu nunca deixei de comemorar com um show de rock. Aí, por exemplo, eu fui no Bolshoi, contei a história, o Rodrigo, dono do Bolshoi, me deu a bilheteria. O dinheiro da bilheteria, a gente vai montar a brinquedoteca. Não consegui espaço de brinquedoteca em Goiás, tá tudo guardado. Mas comecei a viajar para fazer o mesmo trabalho fora. E fora eu consegui muita credibilidade. E aí eu já conheci quase o Brasil inteiro com isso. Comecei a fazer um grupo terapêutico lá, fazer parte como assistida de um grupo que ajuda mulheres que perderam filho na gestação. Então, é perda gestacional neonatal. Como eu tô lá e eu nunca saí, porque eu acho o trabalho belíssimo e eu vejo muito crescimento ali, eu continuei, eles me chamaram para continuar trabalhando lá. Agora como trabalhadora, não mais como assistida. Então hoje eu trabalho ajudando mulheres com problema de infertilidade, problemas gestacional e problemas com perdas, né? E inclusive agora a gente acolhe perdas infantis. Aí eu achei melhor eu me resguardar com os advogados, principalmente porque nunca foi a minha intenção, apesar de eu estar te contando tudo que eu passei, você poderia se apegar só nas coisas ruins. Eu prefiro me apegar nas boas e eu acho que o papel do médico é fundamental. Eu acho que o meu filho foi muito bem tratado. Eu acho que o que aconteceu, teve negligência? Teve. Mas tem um para quê. Deus, misericordioso como Ele é, Ele não permitiria o meu filho ou qualquer outra criança daquele hospital que eu conheci passar pelo que ele passou, que eles passam, se não tivesse um propósito maior. Então eu nunca perguntei por quê, eu sempre perguntei para quê. E o para quê é para isso, é para eu usar todos os dons que Deus me deu para eu ajudar o outro. Então eu passei a usar o que eu tenho de melhor, que é o amor. Eu sempre fui considerada uma mulher amorosa. E eu amo tanto, tanto, tanto meu filho. E hoje eu não tenho como externar. E se eu não transbordar, eu vou sufocar. Eu preciso. Então eu comecei a falar. Eu comecei a fazer. E as pessoas vão vindo junto. E quando eu vejo está cada vez maior. E uma coisa que era para ser em Goiânia virou Goiás. Goiás virou todas as regiões. Eu fui em todas. Não consegui as palestras aqui esse mês. Esse mês eu consegui, tenho o apoio dos médicos, porque como eu estava falando, eu entrei para um grupo que estuda o direito médico e o direito da saúde. Então a ideia não é apedrejar os médicos, não é entrar com uma ação contra médico, não, médico é necessário, eu quero é humanizar os médicos. Não todos, né, eu tô falando nos casos como eu passei, eu quero que eles escutem o relato de uma mãe e falem assim, poxa, vamos fazer igual aqueles médicos de antigamente, vamos pôr a mão no menino, vamos aprofundar e pedir bastante exame. Sim. Então eu quero aproximar dos médicos porque eu não quero briga, eu quero aliança. Fazer eles entenderem que a conexão, né, que uma mãe tem com o filho é o melhor diagnóstico. Lá em São Paulo eles falavam muito isso, tanto no Sírio-Libanês quanto no GRAAC. Os médicos que eu tive acesso falaram que hoje em dia nos congressos, o que eles mais tentam levar é que os pediátricos, né, os congressos que envolvem os profissionais da pediatria, é que a escuta acolhedora da mãe é o melhor remédio que tem, porque você consegue um diagnóstico preciso, porque é a mãe que está ali. E na ausência da mãe é a escola. Então eu bato muito na tecla que a gente tem que estar conectado com a escola, antenado com a escola, é uma responsabilidade muito grande, depois dos pais, é a escola. Pai não tem que terceirizar filho para a escola, mas a escola tem o dever de estar atento a qualquer manifestação, porque o câncer infantil ele vai de 0 a 14 anos. E o juvenil, porque é infanto-juvenil, mas para encurtar a gente fala infantil. O juvenil vai de 15 até 19 ou 21 anos, depende da instituição. Então você pega ali uma criança de 15, 16, 17 anos que começa a ter um sintoma. O que pode ser o sintoma? Pode ser só uma dor de cabeça, porque são vários, mas você pode ter um, pode ter 3 ou pode ter vários. Então tá, você tá com fraqueza, indisposição e dor de cabeça, com 17 anos. Todo menino de 17 anos tem isso e não quer ir pra escola.
Aí ele tá falando que não tá bem, ele tá indo, chega lá na escola, ele tá só deitado na cadeira. A diretora chama a mãe. Aí, então, quer dizer, todo mundo vai apedrejar esse menino porque ele tá fazendo corpo mole. Pode ser, na maioria dos casos é, mas pode ser outra coisa. Então é importante levar essa informação, porque a gente precisa tanto humanizar essa mãe para ver esse filho, enxergar esse filho, ter um tempo de qualidade com o filho, mas a escola também entender essa criança, essa mudança de comportamento, que às vezes a mãe tá como a minha mãe ficava de manhã, de tarde, de noite trabalhando, então ela precisa de um feedback. Ela mesma vai ver, ela sai, o menino tá dormindo, ela volta, o menino tá dormindo, mas a escola mandou chamar. Ó, tá acontecendo alguma coisa, seu filho? Para de dormir, seu filho tá reclamando dor de cabeça, todo dia tá indo lá na direção pegar remédio. Entende? Sim. Tem que ter. E aí, assim, eu acho que é isso. O meu propósito é falar dos sinais e sintomas, porque eu não quero apavorar ninguém, eu não quero levar o pânico, eu não quero trazer a revolta, eu quero trazer a solução, sim. Eu quero falar de vida, eu quero falar de esperança. O diagnóstico precoce, ele aumenta em 80% as chances de cura. Olha só, 80%. 80% é muita coisa. Sim. E como que a gente consegue esse diagnóstico precoce? A gente consegue levando no médico, persistindo ali, levando, sabendo os sinais. Agora, se você medica, o menino tá com febre, dá 10 gotinhas de Novalgina, no outro dia tá com febre, dá de novo. Tá, não. Primeiro, a gente tem que levar no médico, tem que ter a carteira de vacinação em dias, tem que ter as idas ao pediatra regulares nas datas que tem que ter. Aconteceu alguma coisa de diferente, retorna. Aí você fala assim, mas Graziele, pondera pra mim algum sintoma específico. Isso que eu ia te falar, né? Tem sintomas principais, assim, que, por exemplo, quem tá assistindo, né? Que a gente pode observar, assim, aqueles que são principais, sabe? Não tem. Tem assim, os 3 cânceres que são mais comuns nessa faixa etária são a leucemia, e aí, por exemplo, o sintoma da leucemia pode ser dos outros também, mas mais comum é febre persistente, é sangramento nas gengivas, pode até dar uma anemia, manchinhas no corpo, mas não por conta de trauma. E geralmente é na face, no tronco ou no abdômen, porque geralmente trauma é perna, braço, né? Uhum. Aí você pega o tumor do sistema nervoso central, que é o caso do meu filho. É dor de cabeça, meu filho não teve dor de cabeça, vômito, principalmente pela manhã e em jato, fraqueza e os membros inferiores e superiores ficam fracos, desequilíbrio. Entendi. E aí o outro tipo mais comum é o linfoma. O linfoma, ele geralmente aparece aqui, os nódulos, né, as glândulas, tanto do pescoço, quanto da axila, quanto da virilha, como também um inchaço no abdômen, um desconforto. Né? Aí você fala assim, nossa, mas aí cada um é assim certinho. Não, um pode ter do outro. E tem outros tipos de câncer, mas esses são os mais comuns. Mas, Graziele, então como é que eu faço? Porque a minha filha já teve febre e ficou uma semana com febre. Era câncer? Tinha cheiro? Não. Os sintomas do câncer infanto-juvenil são bem recorrentes. São comuns às doenças comuns pediátricas. Qualquer doença pediátrica comum, qualquer sintoma é o mesmo. O que difere? O tempo. É a persistência daquele sintoma. Você já levou no médico, você já deu remédio, o treino passa. Então aí liga o sinal. Ligou o sinal, bora voltar no médico, vamos insistir pra gente poder aprofundar nos exames. E aí é onde eu entro. Eu empodero essas mães, mesmo sendo chamada de doida, mesmo não tendo tempo de ficar voltando no médico, como eu não tinha, mas voltava, correndo risco de perder o meu emprego, tem que ir. Eu tenho que empoderar mulheres, eu tenho que informar mulheres, eu tenho que amar mulheres, porque eu fui amada por uma grande mulher. Além de eu ter uma corrente de apoio de mulheres incríveis nesse período, quando meu filho foi se despedir de mim, ele já tinha limpado o câncer do corpo, não significava que estava curado, mas ainda faltava terminar o tratamento e ele começou a sentir muitas dores. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, mamãe,
por favor, me dá beijinho pra ver se tira essa dor de mim, porque eu ensinei pra ele que beijo de mãe cura tudo. Então ele batia na quina quando ele era saudável, e eu dava um beijinho, sarou, sarou. Quando chegou no hospital, ele começou com essa história de eu dar beijo para dores de câncer. Ele tinha um tumor primário no cérebro, 3 secundários grandes na coluna e um monte no sistema nervoso central que engloba o cérebro e a medula. Como que um beijo ia curar? Curava. Ele falava que curava. E aí naquela semana ele virou para mim e falou assim: mamãe, dá beijinho de amor, tá doendo tanto. Eu enchi ele de beijo de amor e não curou. E ele falou assim: por que seus beijos de amor não me curam mais? Eu falei: não sei, meu filho. Então pensa, a senhora falou que beijo de mãe cura tudo, por que você não tá me curando? Nossa, forte, hein? Não, pensa, desesperador. Eu falei assim: meu Deus. Aí eu pensei, né? Falei: filho, eu vou pensar. Ele nunca mais tinha deixado a gente rezar. Porque a gente levou ele em muito lugar, a gente rezou demais e todo dia de manhã ia alguém de alguma igreja lá rezar. Então o que a gente fez? Eu falei: pode rezar. Não faz mais corrente de mão dada, não impõe mais as mãos sobre ele, não fala em voz alta, mas reza. E a gente começou a rezar assim, mas aí ele nunca mais rezou. Aí nesse dia ele falou assim: mamãe, reza pro papai do céu tirar minha dor? Eu falei: eu rezo, meu filho, mas só se você rezar junto comigo. Porque eu falei: se for alguma coisa ainda espiritual, aí ele vai reconectar ali com Deus e tá tudo certo. Eu sempre rezo com ele uma oração espontânea e um Pai Nosso. Ele rezou o Santo Anjo sozinho, eu nunca tinha visto ele rezar o Santo Anjo, e ele rezou sozinho, aquilo me emocionou demais, e ele fechou o olhinho e ficou deitado. Aí, de repente, a enfermeira entrou, e ela falou, eu não chorava perto dele, porque ele falava 2 coisas pra mim, que eu esqueci de te contar. Ele falava assim: mamãe, chica xelixe, agora, você entendeu? E assim, eu posso te falar uma coisa muito séria que eu entendi, eu sou feliz. Eu me permito estar triste, mas eu sou feliz, entendeu? Sim. E aí eu não chorava perto dele. E ele falava assim: sabia que eu sou forte e corajoso como os dinossauros? Eu falei: sério, filho? Sério. E mais pro fim ele falava assim: mamãe, seja forte e corajosa como os dinossauros. Você lembra, hein? Eu sou forte igual os dinossauros. Então, ali eu ficava firme, porque eu tinha que ser como os dinossauros, como ele me ensinou. E aí a enfermeira entrou e perguntou por que eu tava chorando, e eu falei: nossa, ele gritou morfina, que eu nunca tinha escutado ele gritar. Ele gritou dipirona, que eu não sabia nem que ele sabia falar dipirona. E nada melhorava. Aí agora ele pediu meus beijinhos de amor e ele falou pra mim: por que eu não tô curando? Só que ele rezou. E ele rezou sozinho. E aí eu ia falar que ele dormiu, né? Porque desde a hora que ele rezou, ele tava dormindo. Aí ele abriu o olho e falou assim: e aí não adiantou nada, viu, tia? Ele tava de olho fechado de dor. Aí eu falei: ah, não, isso não é justo, não. Aí eu rezei com toda a minha fé, com toda a minha força. Falei: Deus, por favor, não é justo, me ajuda. A tia começou a chorar, a enfermeira lacrimejou e saiu. E foi lá pra ver se podia dar uma dose de reforço da morfina que ele já tinha tomado. E ele ficou olhando pro céu, pro teto, né? E eu fiquei agoniada, porque era uma fisionomia muito séria. Já tinha muito tempo que ele tava gritando de dor, ele parou e eu falava assim: o que uma criança de 3 anos, que ele já tinha feito aniversário, o que uma criança de 3 anos fica olhando pro teto e pensando com tanta dor, e um tanto de menino gritando lá do lado de fora? Aí eu falei: ai, Graziele, para de pensar nisso, minha filha, respira e aproveita esse tempo, né, pra recompor, porque ele vai precisar. Do nada ele falou assim: mamãe, por que ela teve que ir? Aí eu falei assim: ela foi lá ver se o doutor deixa te dar outra morfina. Não, mamãe, a tia não. Aí eu falei: uai, deve ter uns 40 minutos que eu tô sozinha nesse quarto com esse menino. Aí eu falei: quem? A mamãe do papai do céu. Pensa num chão lá abrindo. Era ele, despencando lá. Eu falei: se ela tava aqui? Ele falou: tava. Eu falei: e ela falou com você? Falou. Aí eu falei: o que ela te falou? Ela falou que ia lá conversar com o papai do céu pra eu sentir o menos dor possível. Não, pra eu parar de sentir dor. Ela falou que ia lá falar com o papai do céu pra eu parar de sentir dor. Aí ele me deu aquela olhada, sabe aquela coisa assim: mamãe, isso é bom ou é ruim, né? E eu entendi que ela foi ali explicar
explicar para ele, como também foi me dar o recado. E não tinha um recado da melhor forma, com a melhor pessoa para falar do que uma mãe falando para mim. E eu entendi, eu vi que ali eu tinha que usar o melhor que eu pudesse dar de mim, porque devia ser questão de tempo, até ele poder parar de sofrer. E a paz de espírito que ele ia ter até isso acontecer ia depender muito de mim, porque eu sou o porto seguro dele. Então eu vesti o melhor sorriso que eu conseguia na hora. Eu falei, filho, isso é incrível, meu amor. Olha, você já pediu o beijinho, você já rezou e até agora o papai do céu não tirou sua dor. Aí a mãe dele entra no seu quarto e fala pra você que vai lá falar com ele pra você parar de sentir dor. Certeza que agora você vai sarar. Você sabe por quê? Porque um filho faz tudo que a mãe pede. E agora é a mamãe dele que vai lá pedir. Fez uma cara, tipo assim, que legal, né? No outro dia ele parou de sofrer. Então, eu não tenho como revoltar com Deus. As crianças que têm meduloblastoma, que é o tipo de câncer que ele teve, geralmente elas lutam, tem casos que realmente curam. Tem mesmo com metástase, tem chance de cura, mas no normal elas lutam e geralmente elas falecem com 4 anos. E nesse meio tempo sofre muito, vegeta. O meu filho não teve nada. E ele sofreu 6 meses, foi muito, muito. Mas perto de 4 anos é muito pouco. E ele pediu, ele rezou, ele me pediu para rezar. E ele foi atendido. E assim, uma certeza que eu trago é que quem passa por essa doença, principalmente criança, ele é para um aprendizado. Não só dele, talvez, para quem acredita em outra vida, mas para quem está em volta. Eu falava para ele, eu falava, filho, obrigada por você estar passando por esse tratamento, porque a mamãe e o papai estão sendo curados. Aí ele falava assim, a senhora estava doente? Eu falei assim, eu não sabia, mas eu estava. Eu pensei que eu tinha vindo para São Paulo para te curar, mas eu vim para São Paulo e eu estou sendo curada. E um monte de gente em Goiânia também. Você já está curado, filho, espiritualmente, só falta terminar o tratamento. Aí eu entendo que esse tratamento é para os pais, é para a rede de apoio aos familiares, é para os profissionais que nasceram com esse dom de estar lá dentro daquele ambiente hostil. Hoje eu faço isso porque eu passei por isso, mas e quem nunca passou e está lá fazendo? Tem que ter uma explicação, tem que ter um propósito maior nisso tudo. Então, diante de tudo que eu vi, diante de todos os milagres que eu vivenciei e diante de toda a graça e bênção que eu recebi de Deus, da mamãe e do papai do céu, eu só posso retribuir. E eu vou retribuir como? Levando o que é comprovadamente, cientificamente comprovado, na verdade, que o diagnóstico precoce pode ajudar. Talvez ele não vai curar, porque tem isso também. A gente veio nesse mundo para morrer. E tem gente que vai morrer criança, tem gente que vai morrer adulto, tem gente que vai morrer velho. Tem gente que vai morrer de repente, tem gente que vai morrer de acidente, tem gente que vai infartar e vai ter gente que vai morrer de câncer. Não é um diagnóstico que vai fazer. Bom trazer também essa desromantização, sim, né? Sim, não tem como romantizar, não é fácil. Não significa que eu estou fazendo um trabalho de prevenção e eu vou sair curando todo mundo. Não é assim. Mas qual que é o grande lance? Primeiro que não tem como saber quem vai curar ou quem não vai. Então o diagnóstico precoce já ajuda todo mundo. Sim. Mas a partir do momento que você sabe com o que você está lidando, o conforto, a paz de espírito, o equilíbrio emocional, já ajuda bastante. E se de tudo isso a pessoa achar que nada disso vale que o paciente sofre menos. Porque daí alivia, porque você vai com a medicação, com a droga exata, você tem a dose de amor, que aí as pessoas se unem, porque nesse momento a fraternidade vem maior, a solidariedade vem maior, e o amor cura sim. A gente não entende, a gente quer que cura do jeito que a gente queria. Igual eu falava, por favor, cura meu filho tá curado, né? Então assim... Eu lembrei de uma música que a letra fala assim, o amor é a medicina. Então, é muito real isso que você traz. E eu quero te agradecer, sabe, assim, por você ter essa força, né, de reviver toda essa história, de trazer essa história para esse podcast, né, que vai ficar gravado.
E aproveitando, assim, conta para as pessoas, né, que estão assistindo esse podcast, que se tocaram, né, assim, com a sua história, com esse trabalho que você desenvolve hoje, com o seu trabalho também como advogada. Então, fala para as pessoas como que você está na rede, né, assim, se as pessoas querem acompanhar, porque você divulga ali alguma coisa, né, desse trabalho que você desenvolve. Então, como que as pessoas te encontram, para quem quer continuar te acompanhando? Bom, como eu disse, Paulo Sérgio Júnior gosta de família, então eu tirei o meu nome da rede social e coloquei Família PS Júnior, de Paulo Sérgio Júnior, que é como as pessoas me encontram. Não temos uma ONG, é um trabalho totalmente voluntário. E o que eu preciso mesmo é que vocês multipliquem, que vocês ecoem as informações e, consequentemente, o amor, né? O meu convite é que as pessoas sejam multiplicadoras desse amor. Então, quanto mais vocês puderem levar adiante os sinais e sintomas do câncer, ou talvez a própria história do meu filho, que é doloroso trazer, mas é lindo trazer também, porque é uma história incrível de um grande guerreiro. É importante, porque às vezes até quando a gente coloca como uma história, uma vivência, fica mais fácil lembrar, fica mais fácil fixar. Então leva essa história adiante e eu aceito convites para ir em grupos de amigos em casa, em grupos de familiares, nas igrejas, nas escolas, em órgãos públicos, em qualquer lugar eu vou voluntariamente, tanto em Goiânia, Goiás, Brasil inteiro, me convidar e eu vou lá e eu falo mais, explico melhor, deixo material de divulgação, mas assim, acima de tudo, a questão da prevenção, ela não é só para criança, ela é para todo mundo e para todas as doenças. Nós estamos aí num outubro rosa, está na hora de nós, mulheres, nos ligarmos que a gente precisa prevenir, vamos lá fazer o check-up, tá com medo, vai com medo mesmo. Aí mês que vem é o Novembro Azul, vamos lá, homens, vamos fazer o diagnóstico, vamos tratar, vamos ver como está essa próstata. E assim, o resto todo. Aí você fala assim, nossa, Graziele, mas não existe uma campanha para o câncer infantil? Existe, ela é linda. Ela chama Setembro Dourado. Só que ninguém conhece. E você sabe por que é dourado? Não sei, por quê? Conta é para remeter às joias raras, a ouro. E quem é a maior riqueza de uma pessoa, a maior riqueza de uma família, a maior riqueza de uma nação? As sementes. As sementes, as crianças. Então, eu preciso de apoio para divulgar o Setembro Dourado. Eu preciso, nós, mães, precisamos que essa campanha pegue em Goiás. Tem várias regiões do Brasil que ela já é muito forte, mas em Goiás não é. E precisamos trazer. Por quê? Meu filho foi diagnosticado em outubro. Você acha que se tivesse uma campanha de Setembro Dourado em setembro, eu não teria pensado, vamos dar jato. Será que pode ser isso, né? O dinossauro caindo, o menino andando diferente. Qualquer campanha de prevenção é importante. Então, vamos fazer a nossa própria prevenção, vamos espalhar o amor em forma de informação, mas vamos também lutar pelo Setembro Dourado junto comigo. Nossa, Grazi, salve a sua força, mulher. Amém. Obrigada, Eugênia. Obrigada por esse espaço, obrigada pela confiança, pela credibilidade, obrigada por você ser quem você é, obrigada verdadeiramente por esse ser humano que você demonstrou abrindo essa porta aqui para mim. Tamo juntos, é o que você falou, né? Em todos esses desafios, o que faz a diferença é a rede de apoio. Com certeza. Então, eu gosto muito dessa troca, né? De eu ser uma rede de apoio, de você ser uma rede de apoio em algum momento, e assim a gente consegue salvar nossa força. Isso. E a gente está chegando ao fim desse podcast. Você quer deixar uma mensagem final para as mulheres, para as famílias, para quem está assistindo e se tocou de alguma forma, né? Assim, tem alguma mensagem que vem aí do seu coração para ser dita nesse podcast? É engraçado que você falou agora sobre a rede de apoio. Eu bato muito nessa tecla, que a gente precisa de rede de apoio, né? Sim. E uma vez eu li que Deus deixou pra gente 2 presentes, o outro e o tempo. E aí, como o outro é um presente de Deus, a gente precisa muito fazer por onde ser importante, ser solícito para
para o outro. E você fala assim, mas por que o outro é importante? Se você parar para pensar, até para você vir ao mundo, você depende do outro. Nós não somos uma ilha, a gente não vive isolado. Eu preciso de vocês para fazer esse trabalho. As mães que estão lá esperando as doações que eu consiga, as campanhas que eu faço, porque eu faço essa campanha assistencialista também, elas precisam de mim, mas eu preciso de todo mundo. O outro é necessário. Então, não vamos julgar as pessoas, não vamos trabalhar com julgamentos, vamos trabalhar com acolhimento, vamos nos acolher e vamos cuidar do outro. E o tempo, porque ele é um presente de Deus, porque Deus deu o outro e deu o tempo, porque o tempo é o jardim florido por onde a gente pode caminhar com o outro, pelo tempo que dá. Quando acabou aquele tempo ali, a gente se despede do outro, não é fácil, é desafiador. Só que aí o tempo passa a ter uma outra função. O tempo, ele passa a ser cicatrizante. A gente precisa do tempo para cicatrizar. E não tem como você cicatrizar se você não mexer na ferida, você tem que mexer. E aí você precisa do outro de novo e vai surgindo outros, né? Então é uma constante rede de apoio, é uma teia. A gente tem que estar conectados. Então se conectem. Se não for com o meu projeto, busca um outro projeto. Se não der para buscar projeto, dentro da sua casa, eu tenho certeza que tem um outro ali que está precisando de você. Que mensagem maravilhosa. E eu vi esses dias que mexeu muito comigo, assim, essa questão do tempo, né, assim, de como o tempo realmente é um presente. Eu vi escrito assim, que o tempo é o que permite, é o que faz com que as coisas não aconteçam tudo ao mesmo tempo de uma vez. Então é esse presente da gente poder aproveitar, né, cada experiência, cada coisa, cada pessoa, cada troca. Então gostei muito dessa mensagem. Obrigada. E antes da gente finalizar, eu queria que você convocasse, né, assim, a sua intuição, que a gente viu que é muito forte, né, essa intuição de mulher, de mãe, para tirar uma carta aqui desse tarô, né, assim, como uma mensagem para você, como se é isso que eu tô sentindo aqui, né, como se essa carta fosse trazer uma mensagem para te dar alguma confirmação, alguma coisa de você resgatar e manter a sua força, sabe, para continuar com esses projetos. Que delícia, obrigada. Posso escolher? Pode, na sua intuição. O que você sente quando você olha para essa carta? Eu sinto aconchego, eu sinto família, eu sinto paz, eu sinto um afago. Nossa, eu até arrepiei, ó. Nada é por acaso, conta tudo. Porque a casa, ela fala disso, né? E você trouxe, assim, que o Paulo Sérgio gostava muito de família, né? De tudo isso. Então, essa casa representa isso, esse espaço seguro mesmo, né? Que delícia. Nossa, então, que delícia. E que tá dentro de você. Sim. Né? Então, sempre se conecte com esse porto seguro, né? Com o seu filho, com o seu coração, com esse laço que você sabe que tá aí. Para continuar te fortalecendo na sua caminhada. Deus te abençoe por essa carta, por essa mensagem, por essa disponibilidade de trazer esse carinho para mim. Obrigada. Gratidão. E a gente fica por aqui com mais mulher.